Mas esse trecho eu acho que demonstra como o Bolsonaro ontem estava. Eu achei o Bolsonaro assim, eu queria socar ele, assim. Eu fico imaginando o cara que é seguidor dele, que é o cara sem respeito nenhum pelos seguidores, pelo país. Foi para mim assim, cara. Parece mentira que a gente teve esse bosta como 4 anos presidente, o cara que não tinha preparo para nada, nem para se Pior que é verdade. meu, pra nada, assim. E aí ele se entrega. Numa pegadinha besta do Xandão, ele se entrega. O Xandão até olha, pô. Olha até pro lado. Até. Sim. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor. Essa é a minha... O senhor está dizendo que... Até uma cara, assim. O cara se entregou, cara. Ali devia mesmo. Você se entregou, maluco. A casa caiu pro seu preso, lado, né? cara. Essa é... Assim, uma olhadinha aqui que ele dá, né? Cara, porque o cara, ele se entregou, assim, cara. Ele olha pro PGR e fala, Gonito, tá ouvindo isso, Gonito? Você ouviu isso, Gonito? Pegou? Então, calma aí, o cara tá dizendo que cogitou outros meios de questionar a eleição, né? Porque ele não tinha mais recurso eleitoral para entrar. Ou seja, ele não aceitou que perdeu, cogitou o estado de sítio, cogitou uma GLO, só porque ele perdeu, né? E ele tentou provar que estava fraudado, ele não conseguiu, e aí ele não conseguindo arrumar fraude, porque não tem. Ele não conseguindo nenhum recurso, porque não cabe, ele perdeu. Já foi o segundo turno. Então ele vai cogitar o estado de sítio? Ah, mas não deu golpe. Mas, porra, se o cara usou o cargo dele, presidencial, de presidente, né, para juntar Forças Armadas e apresentar, ler uma minuta de golpe que seja, editar essa minuta de golpe que seja, meu irmão, tá aí o crime, na cara. Puta que pariu. Nem precisava do 8 de janeiro. Nem precisava do 8 de janeiro. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Não, cara, eu fiquei muito indignado com uma coisa e eu fiz uma relação ontem quando eu estava assistindo o Bolsonaro, que era assim, quando você vê você não precisa nem ver um julgamento ao vivo que eu já vi, mas você vê um julgamento em filme, o cara é um bandido, o que ele fala? Ah, não vou fazer mais, eu vou melhorar. E o Bolsonaro se comportou justamente dessa forma, como um covarde. A gente lembra da dignidade do Lula ao debater com o Sérgio Moro, com qualquer outro que lá estivesse o acusando, e o Lula sempre teve muita dignidade. Mas o Bolsonaro vestiu a carapuça de bandido, ficou falando que ele ia parar de usar palavrão. Falou várias vezes. Que ele, aos 70 anos, ele ia tentar melhorar como ser humano. É de uma covardia, assim, você imaginar o cara que, governou o país por 4 anos, não ter a dignidade de falar assim, eu falo palavrão mesmo, porque é meu jeito. Não, eu fiz isso. Ele começou já pedindo desculpa, porque ele ficava falando aí que os caras recebiam dinheiro do STF para fraudar a urna. Não, isso aí eu me exaltei e não falei. O cara, ele só, ficou com o rabinho entre as pernas o tempo todo. E o Xandão foi muito claro nessa pergunta, né? Ele perguntou que história era essa que a gente recebia 50 milhões, 30 milhões, que história era essa? E ele fala, não, eu não tinha nenhuma prova, é um jeito só que eu falei, daí... Cara, é de uma covardia, assim, eu acho que, assim, você quando tá como réu, eu nunca tive como réu, né, mas pelo que a gente vê, né, na vida real, nos filmes, você fica um pouco mais acuado, mas você tem uma escolha entre você estar um cara acuado e tentar defender os seus direitos, a sua dignidade, ou ser um bosta como o Bolsonaro. É impressionante de você ver um cara que foi presidente da República, você imagina um cara desse... Por isso que ele larga todo mundo na beira do caminho. E o principal foram os apoiadores dele. Ele falou que os apoiadores dele eram malucos. Ele ficava falando
eu estava vendo até o Sakamoto, vou até a fonte. Em 2020, que ele fez uma palhaçada lá na frente, os caras ficavam gritando AI5, AI5, e ele incentivando aquilo. Meu, 5 anos depois, ele tava falando que os caras eram tudo maluco. Imagina, teve gente que, brigou com a família toda, tem gente que ainda tá presa, tem gente que, pô, teve gente que se matou lá, o tio França lá que se explodiu, entendeu? E o cara fala assim, os caras são tudo maluco. Ele usou um monte de gente, ele deixou um monte de gente, eu não vou nem contar as pessoas que tem o Bebianos, o Zambelli e sei lá, mais algum aí. Mas a lista é imensa, imensa. Traidor pra Joyce, caralho, né? Joyce Hasselman também. Mas a lista é imensa. Eu citei três exemplos. E ele sempre foi jogando para escanteio na beira da estrada. Agora, toda a sua base mais fanatizada, que os caras ficam com camiseta por aí, fazem pix para você fala que os caras eram malucos. Eu nunca vi uma história dessa, juro. Essa foi foda, né? Você fala, não, os caras são malucos, são malucos. A defesa dele não se sustenta, né, cara? Ora eram pessoas de bem, ora eram malucos, ora eram petistas infiltrados, ora era liberdade para as senhoras que estão presas. Meu irmão, se decide. Não, e ele falou, né? Ele falou que o Lula tinha um grande coração, que ele foi ver um acidente, alguma coisa era Araraquara no dia. Então, ele meio que deu a entender que tipo, ele foi irônico falando isso, sabe? Como se a culpa fosse do Lula, cara. Pois é.